Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde. Eu tô aqui para mostrar para vocês como fazer tabelas, gráficos. Eu vou dar algumas dicas no Excel aqui da prática de análise experimental do comportamento que vocês fizeram aí nas 2 últimas semanas. Vocês passaram o tempo lá registrando o comportamento do rato no primeiro exercício. Depois vocês passaram a modelar o comportamento de pressionar a barra, mas todos esses exercícios vocês precisaram registrar minuto a minuto o que acontecia. E eu vou mostrar aqui como que eu costumava fazer na época que eu era monitor, na época que eu fui aluno dessa disciplina. Não é uma regra, não precisa ser desse jeito exatamente, mas para mim é uma forma que funcionava. Vocês entendendo a lógica mais ou menos do Excel para fazer esse exercício já vai facilitar muito. Então vamos lá, a primeira coisa que vocês precisam é ter a folha de registro em mãos aí com vocês. Então a folha de registro que vocês usaram lá no laboratório, vocês precisam, primeira coisa, somar tudo que o rato fez minuto a minuto. Então na minuto 1 do exercício 1, o que ele fez em cada minuto, quantos, né, a medida quantitativa de cada coisa, cada comportamento. Farejar, ele farejou quantas vezes, tem lá os pauzinhos que vocês fizeram, soma tudo minuto a minuto, coloca o total no papel. E agora a gente vai trabalhar com esses dados brutos aqui. A primeira coisa que vocês precisam fazer é seguir mais ou menos o modelo de tabela que está lá na folha de registro. Então deixa eu lembrar aqui qual que é a ordem das coisas. A primeira, então a gente vai colocar aqui os minutos, depois pressionar a barra, depois farejar, depois limpar-se e depois levantar. Acho que é essa a ordem que está lá. Vou seguir a ordem para ficar mais fácil. Farejar, levantar e limpar. Já levantar, limpar-se. E aí, o primeiro exercício são 30 minutos que vocês levaram. Eu gosto de já deixar assim, coloco aqui a gradezinha da tabela. Eu vou transcrever o que está lá. Então esse aqui é uma tabela de respostas por minuto, tudo que ele fez de minuto a minuto, começando aqui no minuto 1, 2, 3. Excel tem esses macetes, né, de você não precisar ficar repetindo. Então pega os 3 aqui, puxo, ele vai terminar de completar 30 minutos. Então foi o exercício 1. E aí digamos que lá no minuto 1 ele pressionou nenhuma vez. O que eu faço? Eu deixo em branco aqui? Não, porque isso vai confundir na hora de somar os dados. Então sempre que ele não apresentar uma resposta é 0. Farejar, ele farejou 7 vezes no primeiro minuto. Está escrito errado, levantar aqui. Levantar, ele levantou 11 vezes. E limpar, ele se limpou 6 vezes. E aí vocês vão fazendo assim sucessivamente. No minuto 2, 0. No minuto 3, no minuto 2, farejar, continua nessa mesma frequência, mais ou menos 6 ou 7. Aqui ele levantou 10 vezes. Aqui ele se limpou menos 3. E aí vocês vão completando, né, todos os minutos. Então até o final ele vai ficar mais ou menos assim. Foi o que eu fiz. Lá no total, né, como é que eu somo? O Excel, de novo, tem alguns macetes aqui simples. Tem fórmulas para não precisar usar calculadora ou somar na mão. Igual, soma em caps lock, abre parênteses, vou lá em cima, no pressionar a barra, no minuto 1 até minuto 30, fecho parênteses, ele vai somar do minuto 1 ao minuto 30 tudo que ele fez em relação à pressão à barra,
dou Enter, teve 3 respostas totais. Preciso repetir o processo aqui em um outro? Não, o Excel segue essa lógica. Se você puxar aqui no cantinho para o lado, quem fez um curso básico de Excel aí algum dia, eu não fiz, né, porque eu tinha tive que aprender tudo do zero, assim, vendo tutorial. Puxa para o lado, então ele vai fazer a soma de coluna a coluna automaticamente. Então, de farejar, de levantar, de limpar. Então, teve 96 respostas totais de farejar, 117 de limpar-se e 120 respostas de levantar. Beleza, tem uma tabela ótima aqui de respostas por minuto, mas como a gente já viu em algum momento, nas práticas de análise de comportamento, a gente usa gráficos cumulativos, gráficos de respostas acumuladas minuto a minuto, e não gráficos gráficos que acumulam minuto a minuto a quantidade de vezes, a frequência acumulada. Então, o que vocês vão fazer, né? Digamos que vamos pegar aqui farejar. Eu tô interessado em saber quanto ele acumula de resposta em relação a um minuto para outro. Então, no minuto 1, ele pressionou a barra 3, ele farejou 3 vezes. No minuto 2, ele farejou mais 3 vezes, né? 3 aqui, 3. Então, no minuto 2, ele acumulou 6 respostas de farejar. No minuto 3, ele farejou mais 6. Então, ele acumulou 12. Então, eu quero fazer essa soma minuto a minuto de respostas dele, porque isso vai interessar muito para quando a gente precisar elaborar, para quando a gente for elaborar os gráficos. O que eu faço? Né? Como que eu aprendi a fazer? Eu repito, copio aqui, colo a mesma formatação, os minutos são parecidos também. No exercício 1 a gente usou 30 minutos. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o de farejar, porque tem mais, eu acho que vai facilitar para vocês. Também a gente utiliza fórmulas aqui para facilitar. É lógico que vocês podem somar na mão. O minuto 1 pelo minuto 2, o minuto 3 pelo minuto 2, e colocando aqui. Mas o Excel dá essa opção para a gente não precisar ter essa dor de cabeça. Quantas respostas ele teve de farejar no minuto 1? 3. O minuto 2 vai somar o minuto 2 com o 1. Então, eu vou colocar igual, soma, abre parênteses, coloco o minuto 1, ponto e vírgula, e seleciono aqui o que ele teve de resposta no minuto 2. Fecho parênteses, dou um Enter. 6. No minuto 2 ele acumulou 6 respostas de farejar. E agora, seleciono aqui no cantinho da célula e puxo. Ele vai fazer isso minuto a minuto. Então, lá no minuto 3, ele teve 6 comportamentos de farejar. Então, no terceiro minuto, 12. Né? No minuto 4, ele farejou 3 vezes. Então, eu tenho como soma de acumulada 15. Só que aí eu faço o que? É lógico, vocês são espertos, vamos até o final. Tenho soma de todos os comportamentos. Faço isso com todos. Então, limpar 5 respostas no primeiro minuto. No segundo minuto eu vou somar, soma, abre parênteses, marco a primeira célula do primeiro minuto, ponto e vírgula. Segundo minuto, fecho parênteses, Enter, e é isso. Venho aqui e puxo até o final. Perfeito. 117, bateu aqui os dados, 96, 96. Só que a diferença é que aqui eu estou vendo o acúmulo dessas respostas minuto a minuto, diferente da outra tabela. Aqui mesma coisa, ele começou levantando 3 vezes no primeiro minuto. Eu vou colocar a forma de soma, abre parênteses, marco aqui no primeiro minuto, ponto e vírgula, marco o segundo minuto aqui, fecho, Enter e puxo tudo também. A gente vai do primeiro exercício
pro último, vocês vão ver como vocês vão pegando o jeito. Soma, abre esse, ponto e vírgula, segundo minuto, fecha parênteses. No final tem que dar 3, vamos ficar atento, porque o total dele foi 3. Então aqui no minuto 7 ele teve a primeira resposta, então aqui é para ele ter acumulado 1, é para estar 0 até o minuto 7, no minuto 6, no minuto 7 ter 1. Aliás, ele teve uma resposta aqui no minuto 3, né? Então no 7 já acumula 2. Aí lá no minuto 20, né, ele vai ter 2, no minuto 20 ele vai fazer 3, que ele teve uma pressão à barra ali. Vamos ver se é isso. É isso mesmo, tá certo. E no final vai ser 3 pressões a barras, porque quase não pressionou a barra. Aqui, detalhe, que em cima, esse aqui não é um gráfico de resposta, uma tabela de resposta por minuto. Isso é de respostas acumuladas. Aqui a gente marca tudo. Ops, fiz uma coisa errada. Voltei. Marcar tudo, vou. Pronto, tem uma tabela de respostas por minuto, de resposta do rato minuto a minuto, e tem uma tabela de respostas acumuladas. Lembrando que esse não é o único jeito de fazer. Eu poderia muito bem colocar eu conheço gente que faz assim, né? Então uma coluna do lado da outra. Então aqui é pressionar acumulado, aí pressionar, aliás, pressionar por minuto, pressionar acumulado, farejar por minuto, farejar acumulado. Mas eu acho que essa forma aqui fica mais fácil para vocês entenderem. E aí, pronto, tenho as duas tabelas. Aqui eu tenho o total. O total serve para a gente fazer gráficos de coluna, tabelas. Então eu tenho aqui, vou copiar o total aqui, copiar. Dependendo da forma como eu colo, ele perde a configuração, porque ele está com a fórmula. Eu vou colar só os valores, sem a fórmula. Venho aqui pressionar, farejar, tudo isso. Marco tudo. Inserir. Gráficos recomendados, ele vai geralmente recomendar o que é mais adequado para esse tipo de dado. Ou você pode simplesmente aqui escolher, eu vou querer um gráfico de coluna. Lembrando, lá no manual tem as regras indicadas para os gráficos. Não é indicado que a gente utilize cores. E algumas coisas aqui que também ele já vem no gráfico. Então, o título do gráfico não precisa, ele vai com legenda. Aqui, essas linhas de grade no fundo também não precisa, eu tirei. A cor, vocês vão aqui alterar cores. Você pode deixar ele assim mais cinzinha ou mais pretinho também, né? Então, ótimo, perfeito esse gráfico de barra. Outra coisa que tem que tirar, contorno da forma. Tem aqui em formatar, contorno da forma sem contorno. Agora tá vendo que ele tá meio transparente? Falta só uma linha aqui nesse eixo Y, que é... Não, falta mais coisa na verdade. Deixa eu mostrar o que falta. Falta essa linha e falta uma das coisas principais, legenda, né? Se o leitor do gráfico estiver vendo isso aqui, ele vai se perguntar o que é esse 140, né? O que é pressionar, farejar, limpar? Você vai colocar legenda. Clica no gráfico, design do gráfico, adicionar elementos ao gráfico, e aqui tem os títulos dos eixos. Então vou colocar no eixo principal aqui, eixo X. Vou colocar
comportamentos. Apesar de que na tabela eu acho que isso fica meio autoexplicativo. No gráfico de, aliás, no gráfico de coluna, mas vai colocar adicionar elementos, outro título no vertical. O que é esse 0 até 140? É a frequência de respostas acumuladas, ou simplesmente respostas acumuladas, ou frequência acumulada. Eu prefiro frequência acumulada. Frequência acumulada, assim. Frequência acumulada, vou afastar só um pouquinho essa. Isso aqui, ótimo, perfeito. Como é que eu copio isso aqui no arquivo? Copiar, vou lá no Word. É muito comum ele desconfigurar, então vocês podem colar assim, né? Dependendo da forma da configuração do Word, do Office de vocês, ele pode perder a configuração. Então eu sempre indico que na hora de colar, clica com o botão direito, cola especial. Tem uma colagem aqui que é colar em formato de imagem. Ele vai vir pro Word com formato de imagem. E aí vocês centralizam, põe a legenda. Lembrando que em qualquer gráfico a legenda não é chamada de gráfico, ele não é chamado de gráfico, ele é chamado de figura. Figura 1 aqui, frequência acumulada. Gente, eu cometi um erro aqui. Na verdade, nos gráficos de barra, essa frequência que está aparecendo aqui não é uma frequência acumulada. Agora que eu vi a legenda, eu percebi que eu cometi esse erro. Mas ainda bem que fiz junto com vocês. Essa é uma frequência total. Frequência total de respostas por minuto. Então só mudei isso aqui mesmo. Copia. Esse tipo de detalhe ele é considerado na hora da correção. É importante que vocês. Pode ser só frequência ou frequência total, mas é diferente da frequência acumulada. Frequência de respostas. Respostas do rato. O exercício 1, por exemplo. Perfeito? Perfeito. Essa é a forma. Essa é uma das formas de fazer. Centraliza tudo. Opa, tá uma coisa errada. Aqui não está centralizando. Pronto, é isso. Agora, um outro tipo de gráfico que a gente utiliza para representar agora a frequência acumulada, esse gráfico eu usei o total, certo? Agora eu vou usar essa tabela que eu fiz aqui para vocês, que é a tabela de respostas acumuladas. Eu posso fazer várias formas. Eu posso comentar lá no relatório comportamento a comportamento, fazer um gráfico de pressionar a barra, um gráfico de farejar, um gráfico de limpar e um gráfico de levantar. Como é que eu faço isso? Vem aqui, pressionar a barra, inserir o gráfico de recomendados. Provavelmente ele vai recomendar o de linha, ó, tá vendo? Esse de pontinho eu não gosto muito. Pode ser que fique legal, é decisão de vocês.
mas não é muito, não faz muito sentido assim, né, ter esses pontinhos, eles não representam muita coisa, né, na hora de visualizar. Aqui, ok, o gráfico de pressionar a barra. Tiro o título, tiro a linha ali de a linha de grade. Esse eixo são as respostas acumuladas, agora sim, e esse eixo são os minutos, né, da sessão, os minutos da experimentação. Então vocês vão aqui em adicionar títulos do eixo, vocês podem colocar tempo em minuto ou simplesmente minutos, e aqui vocês vão colocar o eixo principal. Então aqui de 0 a 3 são as respostas acumuladas, agora sim, acumuladas ou frequência acumulada, como vocês preferirem. Como eu falei, gráfico colorido a gente não utiliza em literatura acadêmica, é muito raro isso ser utilizado, então é mais indicado que a gente use preto e branco. E na prática, na verdade, em AEC, nessa disciplina é obrigatório, tem um critério lá de avaliação que o gráfico precisa ser preto e branco. Preto, então é isso, tira a linha de fundo, aliás, o formato da forma, o contorno da forma, sem contorno. É isso, tá faltando uma linha aqui, tem como colocar, né? Eu não pensei nisso aqui agora, mas é fácil descobrir. Estão vendo que tem uma linha no eixo X aqui embaixo do tempo, mas não tem uma linha aqui. Vocês podem mudar a cor também, podem deixar preto ao invés de cinza, às vezes fica mais bonito. No tempo, tá vendo que aqui começa a misturar, né? 10, 11, 12, tem um monte de número junto. Isso aqui pode causar uma confusão para o leitor. Tem como vocês alterarem o dado, também não vou ter que achar aqui, mas tem como vocês alterar esse dado para aparecer, por exemplo, de 5 em 5 minutos ao invés de minuto a minuto, né? Isso fica melhor também. Vocês vão clicar aqui no botão direito, formatar eixo, e aqui opção de eixo, eixo, deixa eu lembrar onde é, número, não é número, intervalo, aqui tá rótulos, intervalo, especificar a unidade de intervalo, 5, ficar de 5 em 5 minutos. É isso, olha lá, ficou, tá vendo? Vou colocar 4 para ficar 5 em 5, pronto, 4, fechei, perfeito, ó. Minuto 1, minuto, só que ele tá aparecendo 29 minutos, parece que a sessão durou 29 minutos, mas se você puxar mais um pouquinho pra cá, ué, será que eu não marquei tudo? Tem como colocar ali, tem como alterar para você colocar, formatar eixo, qual o minuto final que aparece, opção de eixo, rótulos, distância do eixo, tem como alterar isso, mas é importante, nessa parte aqui, é importante que vocês saibam que tem como colocar ali que o minuto 30 tem que aparecer aqui como o último minuto da sessão e não 29. Então beleza, essa é uma forma, eu posso fazer um gráfico disso de pressão a barra lá no arquivo, né? Eu vou copiar, importante, copia, cola lá, e na legenda para tá definido que é um gráfico de pressão a barra, para não confundir quem estiver lendo. Então frequência de
respostas de pressão à barra. Do Rafa no exercício 1, por exemplo. Pode ser assim. Vocês podem apresentar e aí aqui antes vocês apresentam os dados que vão ser, né, trazidos ali em seguida. Embaixo vocês comentam, então, no minuto 2 ele apresentou uma pressão, depois isso, depois aquilo. Isso pode ser uma forma. Uma outra forma de apresentar os gráficos acumulados em linha, em gráfico de linha, é o seguinte: quero fazer vários, todos eles no mesmo gráfico. Dependendo do tipo de dado, pode ficar bom para visualizar. Vamos ver se vai ficar esse. Então marca todos, inserir gráfico aqui de linha, e a gente tem esse gráfico de linha aqui em que eles se cruzam e tudo mais. Está aparecendo todos os comportamentos. Primeira coisa, tira a grade do fundo, tira isso aqui, vamos tirar a cor. Vixe, agora, professor, tem um gráfico cinza, sem cor, sem graça, não dá pra ver nada, não dá pra ver a diferença entre pressionar, farejar, levantar. Vai ser muito bom de vista para conseguir enxergar a diferença. Vocês podem fazer o seguinte: clica aqui no pressionar a barra no botão direito, formatar e entrada de legenda, ou pode ser na própria linha aqui, preenchimento. Vocês vão colocar cor. Aliás, é na borda. Borda, cor, é uma linha, né? Então, pressionar de preto. Tá vendo aqui o único preto? Mas é melhor que eu coloque de preto esses outros que estão mais fáceis de ser confundidos. Então, farejar, eu vou colocar aqui, farejar de preto. O limpar-se, eu vou colocar de um tipo diferente de tracejado. Então, vou colocar um tracejado assim, olha só. E o levantar-se, eu vou colocar um tracejado assim. Pronto. Pressionar a barra é um cinza, farejar é um preto, limpar-se é um tracejado, e levantar ele é meio oco, né? Não dá pra ver assim a cor, ele é só contornado. Então essa é uma outra forma de se fazer uma representação. Muito cuidado assim no que você está apresentando, se esse tipo de gráfico é mais adequado. Esse aqui ainda falta as legendas, então inserir, aliás, clica no gráfico, design do gráfico, adicionar o título dos eixos, aqui resposta, aliás, tempo em minutos, aqui título respostas acumuladas ou frequência acumulada, tira contorno da forma, e é isso. Falta uma linha aqui que eu preciso colocar, é exatamente nessa função aqui, opções de eixo, tem uma opção de colocar a linha que não está aparecendo. E vocês colocam a linha, e é isso. Assim, sabendo a forma de fazer gráfico, aí o céu é o limite para vocês, desde que vocês representem o que está lá na folha de registro. Vocês podem fazer o gráfico de outras formas também. Uma outra forma que é comum fazerem é comparar
antes e depois de algo, assim, num gráfico de tabela. Então, digamos que aqui eu quero comparar antes da modelagem, que foi uma linha de base de 30 minutos, depois da modelagem. Muito cuidado com o tempo, se eu estou comparando o mesmo desempenho, que eu considere aí o tempo. Então, vamos dizer que antes da modelagem ele pressionou 3 vezes, aqui ele pressionou 138 vezes. Farejar, ele farejou 96 e aí ele passou a farejar 32. Limpar, ele se limpou 117, ele passou a se limpar 28. E levantar de 120 foi para 87. Marca tudo, inserir, gráfico de coluna. Olha que ótimo, tá coloridinho, é só arrumar tudo. Tira aqui. Formato, design do gráfico, cores, deixo preto e branco. Posso, para deixar ainda mais claro, antes da modelagem aqui, antes da modelagem, formatar a entrada. Aqui não é borda, é preenchimento sólido. Eu posso deixar preto. Então antes da modelagem é preto, depois da modelagem é cinza. Olha a diferença, né? Se eu estiver comparando aqui, é importante que eu compare um intervalo de tempo parecido, né? Foi 30 minutos de observação, pode ser 30 minutos pós-modelagem, mas aí eu comparo os dois. E é isso, não é difícil fazer, eu espero que seja tranquilo para vocês. Fazer tabela é fácil, geralmente eu utilizo mais no Word mesmo. Então, o modelo de tabela que está no manual é esse aqui, ele é simples. Você já deve ter feito tabela alguma vez na vida. Inserir tabela, são duas colunas, 4 comportamentos. Frequência, adicionar barra 3, farejar, limpar-se e levantar-se. Vou copiar o de cima ali, 96, 117, 120. Diminuo. Não pode ser colorido, mas pode ter uma corzinha assim para dar uma corzinha. Aqui em cima pode ter uma corzinha assim. Não é aqui que faz. Aqui, design de tabela. Pode pôr um sombreamento de preto, assim fica legal, ou assim também fica legal, eu adoro assim, ó. Design de tabela, você põe título todo preto e a célula toda preta e o título branco. Centralizar aqui. Deixa eu apagar esse aqui. E aí o título, tabela 1, tabela chamada de tabela mesmo, frequência de comportamento do rato no exercício 1. E é isso, gente. Vocês podem comparar também, fazer, né, com a mesma tabela. Fazer frequência antes da modelagem, depois da modelagem, e aí comentar isso no texto. Vocês podem usar esse tipo de tabela para representar a contingência utilizada. Então,
na fase de modelagem, estímulo discriminativo. Resposta, consequência. Uma outra ideia legal. Qual foi o estímulo discriminativo utilizado? Estou escrito errado aqui. Estímulo discriminativo, resposta. Consequência. O que foi a consequência? O reforço negativo, uma punição positiva, um reforço positivo, punição negativa. E aí descreve o que foi, descreve o que foi. Isso pode ser legal também, pode trazer um ganho para o relatório. E aí sempre toda tabela, gráfico, toda representação assim é necessário um título, é necessário um texto que antecede apresentando a tabela. Após a tabela é necessário comentar o conteúdo da tabela, o que está sendo apresentado ali, enfim, que inferência no resultado você pode ter. Aqui na conclusão você vai pegar o que você já discutiu no resultado e concluir, né? O que eu posso tirar em relação a isso, a esses resultados que eu tive com o exercício. Aqui eu posso fazer a discussão mais teórica, de acordo com Baum, de acordo com Moreira e Medeiros, de acordo com Catania, de acordo com outra referência que vocês tiverem, análise do comportamento. Os dados demonstram que x, y, z, eu posso falar que eu posso fazer uma analogia, né, com algo de um comportamento humano. Então, a partir desses dados, eu consigo perceber que o processo de modelagem é um processo de aprendizagem e que quando um comportamento é reforçado, os comportamentos acontece X, assim como em uma situação natural em que uma pessoa tal, pode ser também pode ser uma boa conclusão. Então vocês podem fazer como quiser. Aí a conclusão depende muito da criatividade de vocês. Lembrando que tudo aqui tem as normas, né? De formatação, de fonte. As referências têm que ser apresentadas nas normas da APA. O anexo, que é a folha de registro, ela precisa estar junto no gráfico, aliás, no relatório. Então, como é que eu faço isso geralmente? Terminou lá, pegou a folha de registro de vocês, escaneia, tem aplicativo que escaneia, ou tira, vamos fingir que isso aqui é um scanner que eu estou fazendo agora, na minha folha de registro. E aí, escaneei, no final, pego o arquivo imagem escaneado e coloco lá no anexo, né? Então, anexo 6, toda pesquisa que a gente for utilizar, que tem registro quantitativo, ela sempre tem que ser seguida do anexo, ou da folha de registro em anexo. Formulário, o que vocês usaram. Aí colei aqui a folha de registro anexada em formato de imagem, tá tudo riscadinho que vocês fizeram, somado, o nome dos alunos, nome do rato, tudo isso tem que estar colocado. Pode chamar de rato 1, pode chamar o nome que vocês quiserem, né? O rato não é tão importante assim se tem um nome, mas uma data, o horário do exercício é importante, é necessário que vocês coloquem. Total, tudo preenchido a caneta. E é isso, gente. Eu espero que isso ajude vocês. Eu percebi que vocês precisavam dessa ajuda. Fiz esse vídeo para auxiliar. Podem mandar mensagem, me procurar se vocês precisarem de algum auxílio. Podem mandar mensagem para as monitoras, mas lembrando, tanto eu quanto as monitoras, de buscarem com antecedência, um dia antes, no dia da entrega. Vocês ficam sujeitos à nossa demora, porque a gente tem outras coisas para fazer também, né? Então tentem buscar com antecedência, comecem antes a fazer os exercícios, fazer o relatório.
sabe, de pouquinho em pouquinho, senta lá com seu parceiro de dupla, não deixa para última hora, porque quem não tem prática tem um pouco de dificuldade, assim, depois do primeiro relatório os outros vão ficando mais fáceis, porque você já tem tudo formatado, né? Então é isso, gente, qualquer dúvida, tô por aqui, bom trabalho para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.